Existem alguns pilotos que passam pela Fórmula 1 que não ficam tão famosos assim, pelo menos entre as pessoas que não costumam assistir tanto Fórmula 1 assim. Mas para os cabeças de gasolina, a gente sabe quem é. Hoje eu quero te contar uma história de um piloto que foi considerado uma grande promessa na categoria, mas que infelizmente teve uma curta carreira abreviada por um trágico final. Se você é novinho, fica aí, que hoje você vai conhecer Hélio De Angelis. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Sérgio Civerli e este é o Boteco F1. Tô falando do De Angelis, então eu tô com uma camiseta aqui, ó, que linda, da Lotus, que você pode encontrar na TSO Store, a parceira oficial aqui do Boteco F1. Para encontrar a camiseta do seu time e ou piloto favorito, tsostore.com.br, o link tá aqui na descrição. Sérgio, por que contar a história desses pilotos? Eu sei que às vezes não pega tanta audiência assim, enquanto a gente tem um convidado especial no vídeo que vai cheirar meu cabelo, ó. Ele gosta de fazer isso. Não sei por que motivo. Vamos continuar com ele. Porque o De Angelis foi um desses pilotos que ele poderia ter um grande futuro e uma grande história na Fórmula 1 caso ele não tivesse falecido de uma forma bem trágica durante um teste. Mas eu já chego lá. O De Angelis nasceu em 1958 em Roma e, por curiosidade, ele era filho de um piloto de corridas de lancha. Sabe aquelas lanchas malucas assim que andam super rápido na água, né? Uma coisa maluca. Ah, Sérgio, andando na água, tem lancha andando no mar. Vocês me entenderam, né? Ele fazia essa loucura, o pai do Hélio De Angelis. Então, o sangue de cabeças de gasolina já estava na veia. Em 1977, ele ganhou a Fórmula 3 italiana, mostrando grande desempenho. E olha, ele chamou tanto a atenção que o próprio Enzo Ferrari foi lá conversar com o Romano e falaram: ó, vem cá, vem testar o meu carro aqui em Fiorano, porque você é um cara interessante para o meu time. Note que o Enzo Ferrari... Agora o meu gato quer... Sai... Ele tá querendo controlar a câmera. Olha lá, manda oi pra galera, ó. Pra você ter ideia, né? O Enzo Ferrari, que era um cara, convenhamos, que gostava, né, de ser bem rígido, ele deixa... Ele trouxe o Hélio De Angelis para fazer um teste em Fiorano com o seu carro, né, com o carro da Ferrari. E era para substituir ninguém mais, ninguém menos do que o Niki Lauda. Só isso. A gente sabe que a Ferrari acabou decidindo contratar o Gilles Villeneuve, mas o Hélio De Angelis foi uma possibilidade que o próprio Enzo Ferrari pensou. Então, da Fórmula 3, o De Angelis foi direto para a Fórmula 1, não com a Ferrari, mas sim com a Shadow, que era um time bem bacaninha, né? E que quem é um pouquinho mais velho vai lembrar bastante. E na Shadow ele chamou muito a atenção por suas corridas. Então, olha só, ele já tinha, né, ligado os radares só do Enzo Ferrari. Ele acabou ligando os radares de outra lenda do automobilismo, o Colin Chapman, o dono da Lotus. Então, ele foi guiar em 1980 pela Lotus. E no GP Brasil, aqui em Interlagos, o De Angelis chegou na segunda posição. Na época, ele se tornou o piloto mais jovem da história a subir no pódio de uma corrida de Fórmula 1. Ele tinha só 21 anos. Note que nós estamos falando dos anos 80, em que nós tínhamos pilotos mais velhos. O De Angelis mostrava que ele era um fenômeno já entrando na Fórmula 1 e conseguindo resultados e chamando a atenção com uma idade bem pequena, né? Só com 21 anos. A primeira vitória veio no GP da Áustria, no Österreichring, que marcou inclusive uma coisa muito interessante, né? O Keke Rosberg chegou na segunda posição colado no Hélio De Angelis. Então a vitória foi apertada. E um dos momentos, uma das imagens mais marcantes da Fórmula 1 é o carro passar
a Lotus principalmente, e o Colin Chapman jogar o seu chapéu para cima. Uma imagem que marcou os fãs da Fórmula 1 e vira e mexe aparece nos filmes como uma referência. Só que essa vitória no GP da Áustria foi a última na qual Colin Chapman jogou seu chapéu para o alto, porque ele faleceu em dezembro, também ainda muito novo, né? Após ter um ataque cardíaco, como eu já expliquei e contei nesse vídeo aqui. Em 83, a Lotus mudou, deixou os motores Cosworth DFV, que estavam usando, há muito tempo. Inclusive, eu tô devendo um vídeo sobre esse motor, em breve eu pretendo trazer aqui para o canal, e assumiu os motores turbo da Renault. A confiabilidade, a gente sabe, dos motores Renault ali no início dos anos 80 não era tão boa assim, e o De Angelis terminou a temporada apenas na 5ª posição. 1984 já foi um ano mais interessante para a Lotus, e o Chapman terminou o ano na 3ª posição no campeonato de pilotos. Ele inclusive conseguiu um 2º lugar, então nós tivemos uma evolução da Lotus. Em 1985 ele ganha uma corrida e termina na 5ª posição, 5 pontos atrás do seu companheiro de equipe, que era só o Ayrton Senna. O Senna tinha deixado a Toleman e ido para a Lotus, inclusive reza a lenda quem foi o último piloto escolhido pelo Colin Chapman, né? Óbvio, pelo Colin Chapman antes dele morrer, né? O Chapman já estava olhando o Ayrton Senna nas categorias de base e tudo mais. E o que o De Angelis faz? Ele decide deixar a Lotus no final daquele ano, dizendo que a equipe estava trabalhando para o Ayrton Senna. Convenhamos, né? Eu sempre falo isso aqui. Uma equipe de Fórmula 1 sempre vai trabalhar para o piloto mais rápido. Isso acabou acontecendo. O De Angelis entendeu que ele não teria tantas chances ali, então ele deixou a equipe no final de 1985. E é curioso porque ele vai para Brabham substituir, sabe quem? Só o Nelson Piquet. Então ele sai de uma equipe que tinha um brasileiro e vai substituir outro brasileiro na famosa Brabham. Lembrando que o Piquet tinha deixado a Brabham para guiar pela Williams, né? Ele seria companheiro do Nigel Mansell, que inclusive foi companheiro do De Angelis no início dos anos 80 na Lotus. E aqui temos um problema. O BT-55, desenhado pelo Gordon Murray, não era um carro muito bom assim, muito competitivo. Então o time começou a testar bastante o carro para saber o que eles poderiam fazer para evoluir o modelo. Lembrando que a Brabham tinha lutado por títulos mundiais com o Piquet nos anos anteriores, então algo estava dando errado. E foi justamente nessa busca por tempo que a tragédia acabou acontecendo. Em maio de 1986, o De Angelis foi testar o carro da Brabham no circuito de Paul Ricard, que ainda contava com seu layout totalmente original. Durante uma das voltas, a asa traseira perdeu sustentação e, obviamente, o De Angelis perdeu totalmente o controle do carro. O carro bateu no guardrail e começou a pegar fogo. O De Angelis continuou consciente dentro do carro e tentou escapar, porém não conseguiu. Como era apenas um teste, não tinham muitos fiscais de pista para poder ajudar o De Angelis a sair do carro. 30 minutos depois, o helicóptero veio buscar o De Angelis, que saiu vivo do carro ainda. Ah, Sérgio, o carro começou a pegar fogo com ele dentro, que cena tenebrosa. Calma que não é tão tenebrosa assim. Depois, na necrópsia, né, foi encontrado que o De Angelis tinha apenas uma fratura na clavícula e tinha queimaduras leves nas costas. Ele morreu por inalação da fumaça, né, por gases tóxicos. O que é uma pena, porque a gente sabia e tudo dava a entender que o De Angelis conseguiria ainda fazer coisas interessantes na Fórmula 1, seja com o carro da Brabham, ou se bem que a Brabham já estava em declínio, mas talvez saindo da Brabham e indo para uma outra equipe. O De Angelis foi o último piloto a guiar nesse circuito, desenho totalmente original do circuito de Paul Ricard, né? Depois a reta Mistral ela foi diminuída e as curvas que ele bateu, que são as curvas Verrier, elas foram redesenhadas. Essas curvas voltaram, né, quando a Fórmula 1 voltou para Paul Ricard em 2018. Para substituir o De Angelis na Brabham, o Bernie Ecclestone, na época o dono da equipe, contratou Derek Warwick. E, inclusive, o Ecclestone
disse depois que ele só contratou o Warwick porque ele foi o único piloto de ponta que não ligou logo depois que a morte do De Angelis foi noticiada para substituí-lo. Então, por uma questão aí talvez de ética, que mexeu com o coração do Bernie Ecclestone, né, que tinha perdido já amigos antes na Fórmula 1. É uma pena, mas a gente sabe, né, que a Brabham foi ladeira abaixo depois disso. Não que o acidente do De Angelis acabou mudando o estilo da Brabham, mas talvez o De Angelis tenha sido o último piloto que veio para uma Brabham que tinha um carro de uma certa forma interessante. O De Angelis era muito querido no paddock, ele tocava piano profissionalmente, tocava muito bem, inclusive tocou piano na greve dos pilotos lá na África do Sul em 1982, tocando peças de Mozart, inclusive, tocava piano muito bem, e ele era muito amigo do Keck Rosberg, né, que é o pai do Nico Rosberg, os dois pilotos campeões mundiais da Fórmula 1. Como eu contei nesse vídeo aqui, o Rosberg ficou profundamente abalado com o acidente do amigo De Angelis e abandonou a Fórmula 1 justamente no final de 1986. A gente não sabe o que seria do De Angelis no fim das contas, mas é uma pena, sempre é uma pena, ver um piloto com um potencial tão grande ter a sua carreira interrompida, seja por um acidente que o impede de continuar na categoria, como por exemplo aconteceu com o Kubica, né, que sofreu aquele acidente de rally, depois voltou a guiar pela Fórmula 1, mas não, obviamente, no mesmo nível, ou então, infelizmente, quando a vida é interrompida, como no caso do De Angelis. Para você que é mais novo, saiba que o De Angelis foi um desses caras que muita gente ficou de olho, né, incluindo o Enzo Ferrari e o Colin Chapman, mas ele acabou falecendo. em 1986. E aí, amigo cabeça de gasolina, me diz, qual que é o próximo piloto, chefe de equipe, personalidade do mundo da Fórmula 1 que a gente pode contar a história aqui no Boteco F1 História? Coloca aqui pra mim na caixa de comentários, tá bom? Também não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, considere ser um membro para que a gente continue cobrindo a Fórmula 1 aqui no Brasil e a gente se vê no próximo vídeo. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau!